Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 22 de abril de 2021. Quinta-feira é o dia do nosso estudo bíblico online. Estamos aprendendo sobre escatologia bíblica, que é o estudo das últimas coisas ou doutrina das coisas finais. E estamos aprofundando mais no livro de Apocalipse, que é a principal literatura que trata da escatologia. No estudo da semana passada, vimos que João descreveu todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo Jesus e fez uma referência direta ao juízo final, com a condenação dos ímpios e a grande alegria dos salvos. Concentramos apenas na visão sobre o trono de Deus e o Cordeiro exaltado, capítulos 4 e 5 de Apocalipse, e compartilhamos os seguintes pontos. João recebe um convite, esse convite foi para escrever a visão que o Senhor iria lhe dar, que é a literatura de Apocalipse. Falamos sobre os 24 anciãos, que entendemos ser a igreja em sua totalidade, 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Então os 24 representam a igreja do Senhor. Os 4 seres viventes, que entendemos também ser os anjos, seres celestiais, que glorificam e exaltam o nome do nosso Deus. Falamos também sobre a igreja, que a igreja também adora o Cordeiro. Naquela visão, o apóstolo João mostra a igreja adorando o Cordeiro. E por último, o Cordeiro exaltado e o livro selado. Cristo é glorificado e recebe o livro selado. Nosso assunto hoje é exatamente o livro selado com os 7 selos. Nós vamos abordar o capítulo 6 e o início do capítulo 8. Mas antes de nós entrarmos no nosso estudo, vamos orar, vamos pedir que o Senhor venha nos abençoar nessa noite. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Abençoe o estudo bíblico dessa noite, glorifica o Teu nome, perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé, a nossa comunhão, que o Teu Santo Espírito possa estar nos capacitando para aprender mais de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, no estudo anterior, nós fizemos uma pequena introdução ao significado do livro selado com 7 selos. Falamos que este livro representa o plano eterno de Deus, o decreto dele sobre todas as coisas. No estudo de hoje, iremos então nos aprofundar sobre a visão acerca desse livro selado. Para muitos, o livro selado com 7 selos é uma das passagens mais difíceis de interpretar dentro do livro de Apocalipse. Diversas posições interpretativas surgiram com o propósito de debater o conteúdo do livro selado com 7 selos. De forma geral, basicamente, existem 2 interpretações em relação ao significado do livro: o conteúdo dos selos e o período que ele descreve. E essas interpretações são a interpretação futurista e a interpretação historicista. A interpretação futurista, e nós já falamos sobre isso em outros estudos anteriores, a interpretação futurista, para essa interpretação, o livro de Apocalipse se aplica totalmente no futuro. Já a interpretação historicista, o livro de Apocalipse está cumprindo desde a primeira vinda de Cristo Jesus e vai culminar com a volta gloriosa do Senhor Jesus. Para a interpretação futurista, o livro selado se refere ao período da grande tribulação. Esta interpretação entende que a partir do capítulo 4 de Apocalipse, os textos se referem a tempos futuros, principalmente ao período específico da chamada grande tribulação. Para a interpretação historicista, o livro selado se refere à era da igreja. Dentro dessa posição, o livro selado com 7 selos representa o período que vai desde a primeira vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição e ascensão ao céu, até o seu retorno glorioso. Esta interpretação historicista é a mais histórica dentro do cristianismo, sendo defendida por grandes teólogos durante a história da igreja. Particularmente, creio que essa é a posição mais coerente com a palavra de Deus. A interpretação historicista que defende que o livro selado representa as eras da igreja, a presente dispensação. Na minha opinião, biblicamente, ela é a mais correta.
Particularmente, não vejo qualquer possibilidade de interpretar o livro de Apocalipse como sendo uma sequência cronológica e linear de eventos futuros. Nós precisamos lembrar que o livro teve destinatários primários, as 7 igrejas da Ásia, que nós já estudamos. Aqueles irmãos estavam sendo duramente perseguidos e clamavam por uma resposta de Deus. Sem condições humanas nenhuma, eles desafiavam o maior império que já existiu nesse mundo, o Império Romano. O livro de Apocalipse, então, é a resposta de Deus tanto para a igreja do primeiro século, que estava sendo perseguido cruelmente pelo Império Romano, quanto para a igreja em todas as épocas. Essa é a interpretação historicista, que faz um apanhado geral da história. Aqueles irmãos do primeiro século souberam que a vitória pertence a Cristo e que eles, mesmo com provações, eram mais do que vencedores. Essa resposta também é atual para nós. E devemos saber que, juntamente com o Cordeiro, venceremos todas as investidas do mal. Dessa forma, não faz sentido algum entender que, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, o livro é exclusivo sobre eventos futuros que ocorrerão no fim dos tempos. Penso que o livro de Apocalipse relata, sim, por várias vezes, os eventos que ocorrerão no futuro, porém abrange todo o período da história da igreja até a segunda vinda de Cristo Jesus, o juízo final e, por fim, o estado eterno com o novo céu e a nova terra. Vamos ver, a partir de agora, o significado de cada selo e, devido ao nosso tempo que é limitado, no estudo de hoje vamos aprender sobre o primeiro e o segundo selo, que vai abordar o cavalo branco e o cavalo vermelho. Bem, meus irmãos, o primeiro selo vai tratar sobre o cavalo branco. Nós vamos aprender o significado desse cavalo branco e as suas interpretações. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2. Eu convido você a estar lendo junto comigo Apocalipse capítulo 6, versículo de número 2. Semana passada nós estudamos os capítulos 4 e 5 de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6. Diz assim, versículo de número 2: Vi então, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Guarde bem essa última frase. Ele saiu vencendo para vencer. Dos 4 cavalos que é descrito no livro de Apocalipse, certamente esse é o mais complicado de se interpretar. Existem posições antagônicas acerca dele, pois ao longo dos anos grandes teólogos sugeriram diferentes interpretações. Nós vamos ver, a partir de agora, 4 interpretações sobre este cavalo branco. E ao final eu vou estar dando, então, o meu ponto de vista, daquilo que eu acho mais coerente com a palavra de Deus. A primeira interpretação em relação ao cavalo branco diz que o cavalo branco e seu cavaleiro representa o anticristo. Geralmente essa interpretação é defendida porque entende que o conteúdo do livro selado com 7 selos se refere a eventos futuros que ocorrerão no período da grande tribulação, os futuristas. O principal argumento para essa defesa, em dizer que o cavaleiro branco e o seu cavalo é o anticristo, o principal argumento, a principal defesa é o fato de Apocalipse utilizar imagens duplas para fazer contrastes. Por exemplo, a noiva e a prostituta, a nova Jerusalém e a Babilônia, etc. Dessa forma, o cavalo branco representa o anticristo se contrapondo a Cristo, ou seja, ele se apresentará como um pacificador e ganhará muitas vitórias. Ele seduzirá as nações e com seu domínio mundial será aclamado como invencível. A segunda interpretação em relação ao cavalo branco diz que o cavalo branco representa o poderio militar. Nessa interpretação, o cavalo branco e seu cavaleiro representam grandes conquistas militares que ocorreram ao longo da história, desde o Império Romano
até os dias atuais. Na época, era costume que o imperador montasse em um cavalo branco quando sair para a guerra. Nessa interpretação, os cavalos que se seguem após o cavalo branco são consequências trágicas que sempre acompanham as conquistas militares. A terceira interpretação diz que o cavalo branco representa a pregação do evangelho no mundo. Nessa interpretação, o evangelho é pregado vitoriosamente pelo mundo inteiro, triunfando sobre as mais terríveis perseguições. Sempre tentaram parar a pregação do evangelho, aprisionando, condenando os cristãos à morte, fechando igrejas. Isso não é de agora, mas isso já aconteceu lá no primeiro século. Porém, o evangelho permanece sendo pregado e segue, vencendo para vencer. A quarta interpretação diz que o cavalo branco representa Jesus. Preste atenção, note que, diferente dos outros cavalos em Apocalipse 6, que é o cavalo vermelho, verso 4, o cavalo preto, verso 5, e o cavalo amarelo, no verso 8, no cavalo branco não temos nenhuma descrição de maldição. Nós vamos ler mais à frente, mas o cavalo vermelho, que está no verso 4, o preto, que está no verso 5, e o amarelo, que está no verso 8, eles têm uma descrição de maldição. No cavalo branco, desse primeiro selo, não há nenhuma descrição de maldição. As punições ocorrem na sequência, logo após o aparecimento do cavalo branco. Aí vem os outros cavalos, né? O vermelho, o preto e o amarelo. Então isso ocorre na sequência. Ou seja, as maldições que os outros cavalos trazem é consequência da saída do primeiro cavalo, o cavalo branco. Isso significa que sempre que Cristo aparece, Satanás fica ocupado e as provações para o povo de Deus acontecem. Outra característica importante são os detalhes desse cavalo e seu cavaleiro. A cor é branca e ele possui uma coroa e saiu vencendo para vencer. No livro de Apocalipse é preciso estar muito atento à importância da simbologia, já estudamos sobre isso. A cor branca no Apocalipse sempre aparece associada àquilo que é santo, que é celestial, ou seja, nunca é utilizada para fazer referências a Satanás ou qualquer um de seus demônios ou seus agentes. No Apocalipse temos as vestes brancas, a nuvem branca, o trono branco, a pedra branca, os cabelos brancos, etc. O cavalo recebe uma coroa, o cavaleiro recebe uma coroa, e isso está de acordo com o capítulo 14, versículo 14 de Apocalipse. Vamos ler? Apocalipse capítulo 14, versículo de número 14, falando a respeito da coroa que esse cavaleiro ele recebe. Diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, e tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então aqui em Apocalipse capítulo 14, verso 4, nos dá mais uma ideia de quem é esse cavaleiro, porque está tratando aqui de Jesus, aquele que vem coroado, vencedor. Aqui Cristo recebe uma coroa de ouro. Ainda em Apocalipse capítulo de número 3, versículo 21, e Apocalipse capítulo 5, versículo 5, vemos que a vitória é atribuída ao Cordeiro. Então vamos lá, capítulo 3, versículo de número 21. Capítulo 3, 21 diz assim: ao vencedor darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Agora vamos no capítulo 5, versículo 5. Nós já lemos esse texto aqui na semana passada. Diz assim: então dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar
os 7 selos e abrir o livro. Ou seja, Apocalipse 14, 14, Apocalipse 3, 21 e Apocalipse capítulo 5, 21 faz uma referência direta ao Senhor Jesus. Em 14, 14 está mostrando ele coroado, coroa de ouro, né? Vencedor. Já no capítulo 3, verso 21 e também no capítulo 5, versículo 5, fala justamente dessa vitória, mostrando Cristo vencedor. A vitória é atribuída ao Cordeiro de Deus, ao Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse argumento está em completa harmonia com o tema principal do livro de Apocalipse, que é a vitória de Cristo e a vitória da sua igreja. Essa identificação também reforça o que o próprio Jesus disse em Mateus 10:34, de que ele traria a espada, isto é, conflitos e perseguições aconteceriam por amor ao Evangelho, inclusive dentro do próprio lar. Por último, a expressão vencendo para vencer, no original, introduz a ideia de invencibilidade. E esse conceito de invencibilidade é aplicado apenas a Cristo, sendo que todos os seus adversários, incluindo Satanás e o Anticristo, já estão derrotados. Posso dizer, então, que das interpretações citadas acima, a terceira que diz que o cavalo branco representa a pregação do Evangelho em todo o mundo, e a quarta que diz que o cavalo branco representa Jesus Cristo como vencedor, são muito boas e possuem boas bases na Escritura. Mas, particularmente, creio que a última interpretação, o cavalo branco representando Cristo, é a mais correta, por ter muitos textos que dão base a esta interpretação, como nós vimos em Apocalipse 14, 14, 3, 21 e também no capítulo de número 5. Mas há quem faça um tipo de combinação entre ambas, a terceira interpretação e a quarta interpretação. Evangelho pregado e Cristo vencedor, defendendo que não há como separar o aspecto vitorioso do Evangelho do próprio Cristo. Seja como for, uma verdade é incontestável. Cristo, através do seu Evangelho, ele vence todas as coisas. Ainda que, como eu disse, particularmente, na minha opinião, o cavalo branco representa o Senhor Jesus. Se você entender que o cavalo branco representa a pregação do Evangelho, né? Ou se você também entender que é uma combinação entre a pregação do Evangelho e também da pessoa de Cristo como vencedor, independente desse tipo de interpretação, uma verdade, como eu disse, incontestável. Cristo, ele vence através do poder do Evangelho. Vamos agora para o segundo selo, que vai falar do cavalo vermelho. Vamos ler Apocalipse capítulo 6, versículo de número 4. Vamos ler, você pode ler junto comigo. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 4, que diz assim: E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Vou repetir. E saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Bom, existe uma interpretação que considera o cavalo vermelho, que diz que o cavalo vermelho representa as guerras e conflitos em geral. Porém, ao analisarmos cuidadosamente o texto bíblico, veremos que o cavalo vermelho representa a perseguição religiosa que o povo de Deus é submetido ao longo da história da igreja. Isso significa que os santos são mortos por causa do nome de Jesus, o que está plenamente de acordo com o sermão escatológico de Jesus, que nós já estudamos, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Aliás, nessa semana mesmo, nós vimos uma reportagem que lá no Egito, o Estado Islâmico executou um cristão, um irmão nosso, que contribuiu para a construção de uma igreja evangélica.
esse senhor de 61 anos ou 62, não me lembro bem, 61 ou 62, ele foi morto pelo Estado Islâmico, perseguição religiosa. Quem persegue a igreja é o mundo, obviamente amparado pelo poder das trevas. Ao cavaleiro foi dada uma grande espada. A espada do cavaleiro vermelho, no grego, é chamado de machaira, e era o cutelo sacrificador, uma espécie de adaga usada geralmente em sacrifícios. Na Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para a linguagem grega. Na Septuaginta, a mesma palavra machaira é utilizada também em Gênesis capítulo 22, versos 6 ao 10, obviamente na língua hebraica, na história do sacrifício de Isaac, ou seja, essa mesma palavra é usada também no Antigo Testamento, mostrando o sacrifício de Isaac, quando Abraão ele levanta então a adaga, levanta ali o seu cutelo sacrificador, e o anjo diz para ele parar, porque ele foi provado na sua fé. Essa interpretação faz todo sentido quando consideramos que Jesus, no Apocalipse, está falando aos cristãos que na ocasião em que o livro foi escrito, eles estavam sendo duramente perseguidos até a morte. Assim, o cavaleiro do cavalo vermelho não é uma guerra específica, nem mesmo todas as guerras, ou uma pessoa em particular. Sempre que Cristo com o seu evangelho aparece, sempre que o cavaleiro com o cavalo branco ele surge, segue-se o cavaleiro do cavalo vermelho. Isso está registrado em Marcos capítulo 5, verso 10 a 11, Lucas 21, verso 12, Atos capítulo 4, verso 1, Atos capítulo 5, do verso 17 ao verso 18. Em todas as épocas da história da igreja, o cavalo vermelho sempre esteve presente. O mundo sempre perseguiu a igreja, pois a espada é sempre trazida por Cristo e seu Evangelho, e assim a paz é retirada da terra, conforme Mateus capítulo 10, versículo de número 34. Eu quero ler com você esse texto, Mateus capítulo 10, versículo de número 34, para a gente ter uma noção melhor dessa questão da perseguição, daquilo que aconteceu no passado e que também tem acontecido nos dias atuais. Diz assim, Mateus capítulo 10, 34. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vamos continuar lendo. Nós vamos ler até o verso número 38. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, se achará. Obviamente que o Senhor não está dizendo aqui que Ele vem trazer uma dissensão na família. Ele está dizendo aqui que por amor a Ele, a própria família, os da própria família iam perseguir uns aos outros. O filho contra o pai contra a filha. Isso significa que, na época que o texto foi escrito, e o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, o que o Senhor estava dizendo é que se um filho se convertesse ao Senhor Jesus e passasse a ser discípulo de Jesus, o pai que não era convertido ao Senhor Jesus, certamente iria perseguir o seu filho. Aí então a espada, aí então a paz retirada, né? Se a nora servisse ao Senhor e a sogra não, ia ter esse conflito, porque a sogra ia perseguir a nora, porque a nora estava servindo a Deus, não servindo às religiões da época, ou o judaísmo, que era a religião dessa época. Então aí estava a espada, aí estaria então a retirada da paz. É isso que Jesus está dizendo. E na questão do cavalo vermelho, logo após o surgimento do cavalo branco, Jesus vencedor, Jesus coroado, vem então o cavalo vermelho, trazendo então essa perseguição
ao povo de Deus. É exatamente isso que Jesus quis dizer em Mateus, no capítulo 10, versículo de número 34. Bom, meus irmãos, nós encerramos aqui então essa primeira parte do estudo. Como eu disse, nós ficaríamos só no primeiro cavalo e no segundo cavalo, obviamente primeiro e segundo selo, devido ao nosso tempo, né? Mas eu quero recapitular com os irmãos aquilo que nós aprendemos no estudo de hoje. Falamos sobre o livro selado e as correntes que interpretam o livro selado. A corrente futurista e a historicista. A futurista diz que o livro de Apocalipse se aplica totalmente no futuro, isto é, o período da grande tribulação. Historicista diz que o livro de Apocalipse está cumprindo desde a primeira vinda de Cristo, isto é, o livro selado se refere à era da igreja. Como eu disse, particularmente eu creio nessa interpretação. Aprendemos também sobre a abertura do primeiro selo, que fala do cavalo branco, e sobre este cavalo branco e seu cavaleiro existem 4 interpretações. A primeira interpretação, o cavalo branco e o seu cavaleiro representam o anticristo. A segunda interpretação, o cavalo branco e o seu cavaleiro representam o poderio militar e faz menção ao Império Romano. A terceira interpretação, o cavalo branco e o seu cavaleiro representam a pregação do Evangelho pelo mundo. E a quarta interpretação, o cavaleiro branco, o cavalo branco e o seu cavaleiro representa Cristo vencedor, e eu acredito que essa é a posição mais coerente com a palavra de Deus. E por último, aprendemos sobre a abertura do segundo selo, que fala do cavalo vermelho, e que sobre este cavalo vermelho existem 2 interpretações. A primeira interpretação diz que o cavalo vermelho representa as guerras e conflitos. A segunda interpretação, o cavalo vermelho representa a perseguição contra a igreja ao longo da sua história, e eu também creio nessa segunda interpretação que diz que o cavalo vermelho representa a perseguição contra o povo de Deus. Na próxima semana, se Deus assim permitir, estaremos dando continuidade a este estudo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.